Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet. Muito obrigado àquelas pessoas que deixam comentário. Amanhã a gente vai fazer uma live, sábado, 5 horas aqui. Creio que vai ser 8 horas horário de Brasília ou 9 horas, dependendo do estado que você vai estar no Brasil. A gente vai estar falando de tudo um pouco, somente sobre inflação, deflação. A gente vai falar também sobre tudo isso que está acontecendo e aquilo que realmente irá acontecer daqui para frente. Muita novidade também no canal. Você que está vindo pela primeira vez, se inscreve no canal, participe da melhor forma possível. Pessoal, vou comentar aí algo que tem muita gente me pedindo para falar. Eu não sei porquê, mas a gente tem que cumprir com a nossa responsabilidade de trazer informação baseado em fatos, não em circunstâncias. O que eu quero dizer com isso? Muita gente está pedindo para me falar sobre a Regina Duarte, por causa de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Enfim, ela que não representa, deixa de representar. Então vamos falar um pouco, mas eu gostaria de voltar lá atrás para a gente falar um pouco sobre a mídia corporativista no Brasil, que foi fundada no Brasil com o braço da CIA, né? Ou seja, então a gente sabe que a mídia está na mão de 5 famílias que controlam o monopólio no Brasil. O Geraldo Alckmin de São Paulo pagava 300 milhões para a revista Veja estampar o sol com a peneira. Tudo isso, o que você está vendo, o que você está ouvindo, daqui 40 minutos você vai esquecer praticamente mais da metade do que eu estou falando. Felizmente, assim, a gente vive uma área de diversionismo onde a normalidade é intacta. Então, tudo que está acontecendo ao nosso redor é propositalmente para uma sociedade que virá não mais pós-moderna, uma sociedade líquida da tecnologia da informação, onde você está conectado e muitas das vezes você não consegue se desgrudar disso. Como eu falei para vocês, tem pessoas que dormem e acordam com o celular. Tem pessoas que vai mais ou menos por dia 150 vezes no Instagram para ver o perfil, enfim, o profile, coisas parecidas. Então tem muita coisa para se falar de inteligência artificial. A gente precisa se conectar, porque existe o lado positivo e o lado negativo. O tempo que você gasta na internet te aproxima do espírito ou te afasta da irrealidade. Isso é importante a gente entender. Então a gente sabe que a tecnologia da informação ela sempre será um recurso, mas não um substituto daquilo que nós devemos fazer. Por que eu estou falando isso? Em 1966, o Marighella, você já ouviu falar nele? Tinha até teve livros, vídeo, enfim, eu não vou entrar muito em detalhe. Ele disse, ó, houve golpe e ninguém fez absolutamente nada. E não houve reação. O que isso tem a ver com a mídia? É que muitas das vezes, tudo que foi implementado no Brasil, de lá para cá, nós vimos que uma emissora controlou 90% da racionalidade da população como um todo. Então, se a gente for analisar. Então, o tripé básico está literalmente baseado nessa legítima coabitação da política como um todo. Ou seja, nós vimos que o próprio Jair Bolsonaro, com a tecnologia da informação, no disparate do WhatsApp, quebrando a lei 9045, com a Rosa Weber fechou os olhos, ele disparou milhões e milhões aí de mentiras que foram literalmente aí engajadas na mente da população, porque o fake news sempre existiu, mas agora com essas técnicas de fanpage, de think tank, Power BI Solution, a questão de doublespeak, Firehouse, tudo isso está engajado principalmente na tecnologia da informação. O filho do Pineira do Chile trabalhou 20 anos na Cambridge Analytica. Você já ouviu falar? Que quebrou, que passou mais de 50 milhões de e-mails de informação do Facebook para as eleições de Donald Trump. Por isso que os caras me barram. Tem tanta coisa para ser falada, gente. Tanta coisa, entendeu? A quem que ele serve? Consenso de Washington ou a elite?
a própria plataforma vai bloquear a gente, porque não tem como a gente estar trazendo informação assim, porque o vídeo não consegue se estender. Então, voltando para o Brasil, para não esticar por vias de fato, essa distorção sintomática, que ela não visa dar opinião, a mídia ela foi fulonizada, ou seja, é um funil de corrupção. O sistema financeiro, a mídia trabalha para o sistema financeiro no Brasil. O jornalismo no Brasil são pouquíssimas pessoas que fazem, porque não existe pluralidade, a transparência é inerente. A mídia ela conseguiu colonizar a sua base fundamental no negócio escuso, se a gente for analisar como um todo. Então, ela bloqueou a capacidade das pessoas, literalmente, de ter uma reflexão onde nós fomos impossibilitados de ter um próprio aprendizado democrático em todos os aspectos. É o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro. É o que você está vendo hoje. Ele escolhe para escolher por conveniência, pelo background da pessoa, e muitas das vezes, e coloca uma mulher que literalmente para mim nunca representou nada. O pobre do Brasil enriqueceu esses cantores, enriqueceu esses atores por década. Todo mundo aí da nossa geração, dos 30, dos 40 para baixo, aí, 30 e pouco para baixo, bateu palma para Xuxa. Ah, ok, tá bom, tchau, tchau, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Ficou no paradigma e nós não conseguimos avançar, quebrar essa disruptura que foi colocado. Então, a mulher sai com o brinco na televisão, na novela, amanhã todo mundo vai na 25 de março para comprar. O Neymar sai com a camisa de uma marca fazendo propaganda de graça, todo mundo vai fazer. Então, que a mídia impossibilitou o próprio aprendizado de nos compactuar com o aprendizado democrático em todos os aspectos, porque nós fomos criados para fazer o que o sistema quer. A gente nunca conseguiu ultrapassar isso. A Regina Duarte, ela nunca representou absolutamente nada. Eu sempre detestei novela, desde criança. Meu pai, minha mãe, eles assistiam, porque não tinha opção. Eu lembro que meu pai ia na feira, televisão branca e preta, eu era criança, mas eu lembro, porque vinha na mente. Ele comprava um plástico colorido e colocava, porque não existia televisão colorida na época. E se existisse, era só para quem, né? Então, essa opinião alternada dos conflitos sem pluralidade foi que foi engajado, porque a mídia, ela serve quem? Ela está sempre aí para poder manipular as questões políticas e favorecer o sistema financeiro. A mídia é a boca do sistema financeiro e a gente sabe muito bem que tudo foi criado baseado numa espoliação, numa imagem legítima de corrupção. Então é isso que a gente tem que entender. Referente à Globo, a gente sabe que a Globo, 60% do merchandising já era, perdeu para o Google, para o Facebook, para o YouTube, o espaço. O que sustenta a Globo hoje é o rentismo. E a gente sabe muito bem disso, que seu dia está fadado. O triste é a gente entender a conclusão e análise, como eu comecei, do Marighella, que ele disse, houve golpe e não houve nenhuma reação. Então o que aconteceu? Os governos progressistas, nós tivemos governo progressista, mas nós não vivemos de estatização e nem democratização da mídia no Brasil. Gente, tudo isso que a gente está vendo aí, da pandemia, da economia, do governo, tudo que nós estamos aprendendo e formando a nossa opinião vem do Main Street no Brasil. Tudo isso que eu estou falando para você vem de uma mídia alternativa, que está ultrapassando o universo em todos os aspectos. E você não quer imaginar o que virá daqui para frente. E a gente está lá, com o freio de mão puxada. O pré-pago mais caro da face da terra, Oi, Claro, Vim, TIM, te enganou. A internet 40% ativa, menos da metade tem acesso. Então tudo isso foi impossibilitou o próprio aprendizado democrático nessas questões aí, para poder exigir uma oportunidade das pessoas se declararem democraticamente, ter alternativa de conflito. Então, existe essa distorção, literalmente, da mídia brasileira,
sintomática de opiniões, ou seja, ela legitima a sua fórmula, ela interpreta aquilo que é colocado no ar. Vou dar um exemplo para vocês, bem claro. Vamos supor que vai ter um debate entre 2 políticos, 4 políticos, eles colocam cientista político que vai falar a favor do governo, porque ele serve ao governo, vão colocar economistas que vão falar sobre economia, que serve ao governo, e ali eles começam o contra-ataque. Eles não fazem o que deve ser feito. Eles começam a potencializar ainda em pluralidade que não existe, se a gente for ver. Não existe uma transparência irrelevante. Então, tudo isso que a gente fala aqui, gente, muitas das vezes, serve de observação para aqueles que realmente bateram palma, porque é o povão que levanta esse tipo de gente. A Globo tem contrato milionário com Regina Duarte, Tony Ramos, Francisco Coco, lembra desse pessoal aí? Eu acho que 2 estão ativos aí. Acabou, não existe. É por isso que o Hulk não passa mais disso. Hulk é o cara que mais copia as ideias aqui da América e leva para o Brasil. Soletrando, eles Spelling Bee, Lata Velha daqui, um monte, Faustão, Silvio Santos nem se fala. Então, nós fomos aí cooptados dentro de uma redoma onde nós seguimos os passos de uma emissora, principalmente a Globo, da mídia corporativista, o mainstream no Brasil, para fazer tudo igual. Nós somos iguais, nós fazemos todas as coisas iguais. O cara compra um tênis igual, daqui a pouco todo mundo na vila tá com tênis igual. Mesmo que se for fake, falsier, xing-ling. E é assim que funciona, gente. Infelizmente, a gente não consegue processar. A mídia, ela bloqueou a nossa posição de uma construção, de uma ideia política, ou a construção de ideias, ela conseguiu bloquear. E assim, as pessoas não conseguem processar uma opinião diferente, porque ela criou uma sintomática, mas sem dialética. Deu para entender? Simples. Simples aí. Sintomática, dialética. Vá lá pesquisar que vocês vão conseguir entender. Então a gente não consegue processar muitas das vezes. Nós aceitamos. Muitas das vezes eu estou em grupo, o pessoal metendo o pau no governo, mas com a Globo ligado. Vocês escutam, bli, bli, Jornal da Globo, não sei o que, blá, blá, blá. As pessoas ainda estão interligadas, não conseguiram cortar esse cordão umbilical. Aí vai lá, coloca a Regina Duarte, que nunca contribuiu com nada. Tem gente que fala assim, não, mas eu admirava ela na novela. Você sabe como foi criada? Você já viu falar na Janete Claire? Naqueles caras que escrevem, os autores que escrevem? Vocês já viram onde eles pegaram as cartilhas? Eu lembro que meu pai falava que na época eles vão introduzindo isso na sociedade. Na época não existia divórcio, existia disquite. Depois que fizeram a novela, eles quebraram essa disruptura. Então, são coisas que a gente tem que tentar distorcer e quebrar essas coisas que foram colocadas na mente da gente. Eles tentaram potencializar algo que veio de fora. A Globo é o braço da CIA no Brasil. E tudo que eles fazem é inerente contra a população. Então, a Regina Duarte ontem deu uma entrevista na CNN, um lixo que é um braço de uma mídia corporativista que saiu daqui por causa de... A gente sabe muito bem que tem arranjos, que tem conchavos, conexão do mal para poder estabilizar a periferia capitalista para a centralidade e o que nós estamos vivendo hoje. Vocês estão vendo hoje, está tendo deflação no Brasil. Você não consegue vender um álcool gel por, vamos supor, você vai vender por R$5, você não consegue. Ninguém compra, porque não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem renda. É a realidade, gente. Você tem que abaixar. Você vai vender por 5, tem que abaixar por 2 para você não ficar no prejuízo. É isso que está acontecendo. E o povo se iludindo, porque a mídia mente. A mídia corporativista no Brasil, o Main Street no Brasil, está montado em cima dessa estrutura que finaliza, é um funil que trabalha o sistema financeiro baseado na corrupção. Sempre existe essa cooptação da política. É uma necropolítica o que nós estamos assistindo hoje. Então o que eu gostaria de fechar aqui nesse vídeo, que existe essa distorção sintomatizada
desse eixo. Presta atenção. Meu pai sempre falava isso. Por que eu sempre cito meu pai? Porque ele ficou muito pouco tempo com a gente. Ele morreu 40 anos com câncer. E ele foi uma pessoa que influenciou muitas pessoas, não deixou ser influenciado. Ele deixou um legado dele. Porque ele era um militante do Brizola, do PDT. Eu nunca vi, eu era criança, minha mãe que deu continuidade foi falando. Então a gente tem que absorver essas coisas positivas. Você que está aí, você tem que deslegitimar tudo isso que foi colocado na sua mente, para que a gente possa realmente entender o processo em todos os aspectos. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje está baseado naquilo que você ouve e que você vê. E tudo isso, pro bem ou pro mal, muitas das vezes, você, queira ou não queira, você participou e construiu a sua própria opinião. Nós perdemos, gente, a identidade, é isso que a gente tem que resgatar. O povo brasileiro, ele está perdido, perdeu a fé e a esperança. Ainda mais agora com essa situação gigantesca. O que eu gostaria de mostrar para vocês, que tudo tem que ser mudado. Tudo tem que mudar no Brasil. Essa expoliação da mídia em cima, porque é o pobre que paga, é o pobre que bate palma. E é o pobre que enriquece essas empresas e principalmente esses artistas que nunca contribuíram. Muita gente aí, ó, tinha gente que quando um artista desse vai para o hospital porque se acidentou, tinha gente que fazia novena, jejum, oração, muitas das vezes, troco de quê, gente? Então tá na hora de perceber que as pessoas, não sou contra, nunca representaram e não vai representar aquilo que eu e você precisamos em aspecto cultural no Brasil. Pense nisso. É uma vergonha a gente ter pessoas assim que querem legitimar o poder através de um processo revolucionário de poder que a gente vai estar falando no próximo vídeo. Fui. Até mais. Pessoal, você que está vindo pela primeira vez, se gostou do vídeo, se inscreve, aperta só o botão. É 1 minuto, ó. Puf. Espalhem para que a gente possa realmente trazer informação. Aqui não é Lucas Neto nem Felipe Nexton, que tem 30 e poucos milhões fazendo coisa. Felizmente, não tenho nada contra. O maior YouTube aqui dos Estados Unidos é o PewDiePie. Tudo que o PewDiePie faz, o Felipe Neto faz no outro dia. Desculpa. Entendeu? Essa é a realidade, eu tenho que falar a verdade. A verdade dói. O cara tá jogando Minecraft, o cara vai lá copia. O cara pinta o cabelo, o cara lá faz. Infelizmente é assim. O meu pai também falava. E o Chacrinha também falava. No Brasil nada se cria, tudo se copia. Então tá na hora da gente mudar isso. YouTube paga em dólar. Se eu fosse um governador, eu não daria só o meu dinheiro para fins para ajudar entidades, enfim. Eu faria outras coisas fundamentais. Então pense nisso. Fui.